Como é o pós-operatório da membrana epirretiniana? Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é Mário Bula, médico oftalmologista cirurgião de retina. No dia de hoje eu vou contar para vocês como deve ser o pós-operatório desta cirurgia que é realizada para remover a membrana epirretiniana. A cirurgia é chamada vitrectomia. Ela tem algumas particularidades. Como toda cirurgia de retina é algo delicado, é algo que envolve muita técnica, muita tecnologia, e então se você tomar todos os cuidados antes e depois da cirurgia, o resultado será melhor. Se você chegou até aqui, é provável que você, algum familiar, algum amigo vá passar por esta cirurgia, então preste muita atenção, porque além de ler aquelas orientações que nós damos, que os médicos dão, aqui no vídeo você vai entender um pouquinho melhor como se comportar após a cirurgia da membrana epirretiniana. Eu já fiz um vídeo também explicando como é o pré-operatório, ou seja, antes da cirurgia de retina, recomendo muito que você assista. Então vamos lá. A cirurgia para remover a membrana epirretiniana é chamada de vitrectomia. É uma cirurgia na qual nós entramos com instrumentos muito pequenininhos, uma sondinha chamada vitreófago aqui pela parte anterior, atrás do colorido, cerca de 3 a 4 milímetros, que é a pars plana. Removemos a gelatina interna do olho, que é o vítreo, por isso o nome vitrectomia. E aí, depois de remover este vítreo, nós vamos lá com uma pincinha muito delicada, chegar na retina, lá na mácula, onde está a membrana epirretiniana, e com esta pincinha tentar tirar a membrana que está ali atrapalhando a visão. Às vezes a membrana sai bem fácil, sai inteira, às vezes é necessário pegar várias vezes, mas geralmente é possível remover com sucesso a membrana epirretiniana. Após a cirurgia, quando está terminando a cirurgia, muitas vezes nós podemos realizar um pouco de laser também para proteger a periferia da retina, porque um dos riscos, mesmo que não seja muito comum, existe um risco após qualquer cirurgia de retina de ter um descolamento de retina, então às vezes realizar um pouco de laser ajuda a prevenir esta complicação, e também em muitos casos é colocado ar dentro do olho, às vezes até uma bolha de gás, mas geralmente um pouco de ar dentro do olho para ajudar a selar as incisões e também para proteger a mácula, porque às vezes essa membrana está muito aderida, pode ali precipitar uma falhazinha que leve a um buraco de mácula. Então, nesta situação, se for necessário colocar uma bolha de ar dentro do olho, é provável que o médico vá pedir para você ficar olhando para baixo. Aliás, é uma posição muito comum após cirurgia de retina, então não se assuste, isso é até bom já pensar antes. É muito comum após uma cirurgia de retina você ter que passar pelo menos ali 3 dias tentando olhar para baixo o máximo de tempo possível, e quando se mexe na mácula, depois eu vou falar também sobre outra cirurgia que é a do buraco macular, mas na membrana epirretiniana muitas vezes é solicitado para o paciente ficar olhando para baixo durante alguns dias. Então, nessa situação onde é colocado o ar dentro do olho, é normal após a cirurgia estar com a visão bem embaçada. É claro, você vai ficar um período com o curativo, você vai passar algumas horas ou até um dia com o curativo, após abrir, então vai retomar os colírios do pós-operatório, que muitas vezes são uma associação de antibiótico e corticoide, às vezes também um anti-inflamatório, algum remedinho para movimentar a pupila. Então preste bem atenção nas horas dos colírios. Não é necessário pingar de madrugada na grande maioria das vezes, e se 2 colírios caírem no mesmo horário, dê pelo menos 10 a 15 minutos de intervalo de um para o outro. Lembrando que muitas vezes quando nós fazemos estas cirurgias para remover a membrana epirretiniana, nós associamos também uma cirurgia de catarata, mas isto não muda muito em relação ao pós-operatório. É necessário repouso, é necessário utilizar os colírios. Então, em relação ao repouso, geralmente após cirurgia de retina, o repouso é um pouco mais estendido do que em relação à cirurgia de catarata. O ideal seria ficar uns 15 dias de repouso em casa, descansando. Não precisa ficar de cama, não é repouso absoluto. Claro que nos primeiros dias, se for necessário ficar olhando para baixo, isso é o maior tempo possível, então repouse um pouco mais nos primeiros dias, mas depois fique em casa. Geralmente está liberado ver TV, mexer no computador, mexer no celular, até ler um livro. Claro, se este olho estiver atrapalhado, pode fazer estas atividades utilizando o outro, mas evite confusão. Por exemplo, sair na rua, fazer alguma atividade onde você possa até cair, machucar, bater o olho. Coisas básicas, como por exemplo pegar uma criança no colo, pegar um animal de estimação, é necessário ter muito cuidado, porque às vezes dá ali uma pancada no olho que está um pouco sensível, pode levar a complicações. Então tente evitar situações de risco, lembrando que água, como por exemplo de piscinas, de rios, de lagos, tem que ficar um mês
sem entrar neste tipo de água para evitar contaminações. Também não fique esfregando os olhos, evite traumatismos até de esfregar os olhos. E é importante que você conheça os sinais de alerta, ou seja, se tudo estava vindo bem, a recuperação estava vindo, mesmo que aos pouquinhos, ou seja, nesse tipo de situação, na cirurgia de retina, a recuperação geralmente é lenta. Há pacientes que vão recuperando a visão durante muitos meses, às vezes passa de 1 ano a recuperação da visão, mas é claro, não é para ficar de repouso este tempo todo só, orientando que a visão não vai melhorar de um dia para o outro. Mesmo assim, é importante ficar atento à piora, ou seja, mesmo que a recuperação esteja lenta, não deve piorar. Se a visão começar a piorar, é importante avisar a equipe médica, principalmente se esta piora vier associada a dor, irritação, olho vermelho, aí pode estar frente a uma inflamação, infecção, e aí é necessário também ajustar o tratamento. Então, se houver piora, avise a equipe médica. Uma outra coisa que é muito comum após a cirurgia de mácula é o edema macular cistoide. Às vezes a retina já estava ali se recuperando bem e quando começa a parar os colírios, ela dá uma inchadinha, dá um pouco de edema, então é necessário retomar os colírios, às vezes de outra forma. Então, fique atento a sinais de piora, sempre avise a equipe médica, não tenha vergonha em tirar dúvidas, tanto antes da cirurgia quanto depois da cirurgia. Se bater uma dúvida, mande uma mensagem para a secretária, para o médico, vá até a clínica, porque a saúde vem sempre em primeiro lugar. E esta é uma cirurgia que evoluiu muito nos últimos anos. Atualmente nós utilizamos um sistema tridimensional para realizar a cirurgia, que permite uma visualização muito melhor da mácula, da membrana epirretiniana, uma remoção mais eficiente e que leva a menos dano à região macular. Os instrumentos também são mais fininhos, então muitas vezes nem é necessário dar pontos ao final da cirurgia. De qualquer forma, esses cuidados são sempre muito importantes para garantir um bom resultado. Se você tiver dúvidas, converse com a equipe, deixe um comentário aqui. Uma ótima cirurgia e até o próximo vídeo.